O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que bom ter você aqui comigo neste momento. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa reflexão fizer bem para o seu coração, não esquece de deixar aquela curtida, tá bom? Aperta no joinha, isso me ajuda muito a levar essa palavra para mais gente. Se inscreve no canal também e lá nos comentários, escreve o seu pedido de oração. Eu leio todos e rezo por você. E sabe o que é lindo? Dá uma olhadinha nos outros comentários e reza pelos seus irmãos também. A gente se fortalece quando carrega o peso um do outro. E tem um desafio especial para você hoje. Fica até o final do vídeo que eu vou te contar qual é. Combinado? Então vamos lá. Sabe, quando eu leio esse evangelho, meu coração se enche de uma emoção que é difícil de explicar. A gente está diante de uma história que parece impossível, mas que revela o jeito mais bonito de Deus agir na nossa vida. Olha só para a situação de José. Ele era um homem trabalhador, honesto, que tinha planos simples como você e eu temos. Ele ia casar com Maria, construir uma família, viver sua vida do jeito que todo mundo espera, mas de repente tudo desmorona. Maria está grávida e ele sabe que não é filho dele. Agora para um pouquinho e pensa comigo, o que você faria no lugar de José? Ele podia ter feito um escândalo, podia ter exposto Maria publicamente, porque naquele tempo uma mulher grávida antes do casamento podia até ser apedrejada, mas não, José era diferente. O Evangelho diz que ele era justo e isso é importante. Ser justo não é só seguir as regras, é ter o coração cheio de compaixão. José não queria destruir Maria. Mesmo ferido, confuso, sem entender nada, ele pensou em protegê-la. Ele decidiu se afastar em segredo, sem causar mais dor. E é aqui que Jesus começa a nos ensinar algo profundo sobre o amor. Sabe quando a vida te coloca numa situação que você não pediu, que você não escolheu e você não entende por que aquilo está acontecendo? É como se o chão sumisse debaixo dos seus pés. Pode ser uma doença, uma traição, uma perda, uma notícia que vira tudo de cabeça para baixo. Nesses momentos a gente tem duas escolhas: reagir com raiva e dureza ou reagir com amor e misericórdia, mesmo sem entender. José estava naquela angústia, naquela noite sem dormir, pensando, tentando encontrar uma saída. E foi justamente aí, no meio da confusão, que Deus entrou. O anjo apareceu para ele em sonho e disse: não tenha medo, José. Olha que palavra poderosa, não tenha medo. Deus sempre começa assim quando quer fazer algo novo na nossa vida. Ele sabe que o medo paralisa, que o medo faz a gente desistir antes mesmo de tentar. E o anjo explica tudo. Aquela criança era obra do Espírito Santo. Maria não tinha traído José. Aquilo era um mistério sagrado, era Deus se fazendo presente de um jeito que ninguém jamais imaginou. E mais,
Aquele menino ia se chamar Jesus, que quer dizer Deus salva. Ele ia salvar o povo dos seus pecados. Ele ia ser o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Presta atenção nisso. Deus conosco. Não é Deus longe lá no céu, indiferente aos nossos problemas. É Deus aqui pertinho, entrando na nossa bagunça, nas nossas dores, nas nossas dúvidas. Jesus veio para nos mostrar que Deus não tem medo da nossa humanidade. Ele entrou na história pela porta mais humilde que existe, o ventre de uma moça simples, numa família pobre, num canto esquecido do mundo. E José? José acordou e fez o que o anjo mandou. Ele aceitou Maria. Ele aceitou o mistério. Ele aceitou ser parte desse plano que ele não entendia completamente, mas que ele confiou. E isso, meu irmão, minha irmã, é fé. Fé não é entender tudo. Fé é dizer sim quando Deus te chama, mesmo que você não veja o caminho todo à frente. Jesus quer te ensinar hoje que Deus age nos momentos mais inesperados. Quando você acha que acabou, quando você não vê saída, quando você está confuso e perdido, é exatamente aí que Ele pode fazer o milagre. Mas para isso você precisa estar disposto a confiar. Você precisa estar disposto a soltar suas certezas, seus planos, seu jeito de querer controlar tudo. Quantas vezes a gente fica que nem José, acordado de madrugada, remoendo os problemas, tentando resolver tudo sozinho. E Deus está ali, querendo falar com você, querendo te mostrar um caminho que você não tinha visto. Mas para ouvir a voz de Deus, você precisa parar, precisa silenciar o barulho da ansiedade, precisa se abrir para o impossível. Olha, eu sei que é difícil. Eu sei que tem situações na sua vida que parecem não ter conserto. Tem relacionamentos quebrados, sonhos que viraram pó, feridas que não cicatrizam. Mas o Evangelho de hoje te lembra uma coisa. Deus é especialista em fazer o novo onde tudo parecia acabado. Ele colocou o Salvador do mundo no ventre de uma virgem. Ele transformou a crise de José numa das histórias mais lindas da Bíblia. Ele pode transformar a sua história também. E sabe o que mais me emociona nesse Evangelho? É que José não era o pai biológico de Jesus, mas foi o pai que criou, que protegeu, que ensinou. Ele foi o homem que Deus escolheu para cuidar do que ele tinha de mais precioso. Isso nos ensina que ser pai, ser mãe, ser família não é só uma questão de sangue, é uma questão de amor, de compromisso, de estar presente. É assumir o que Deus coloca nas suas mãos, mesmo que não seja o que você planejou. Hoje, Jesus quer que você saiba que Ele é o Emanuel. Ele está com você. Na sua solidão, na sua luta, no seu cansaço, quando você acha que ninguém te entende, Ele entende. Quando você sente que não aguenta mais, Ele te sustenta. Ele não veio para te julgar, mas para te salvar. Ele não veio para te condenar, mas para te abraçar. Então, meu querido, minha querida, deixa eu te fazer um convite. Abre o teu coração hoje. Fala com Jesus. Conta para Ele o que está te sufocando, o que está te tirando o sono. E depois, faz como José. Confia. Dá esse passo de fé. Aceita que Deus pode estar querendo fazer algo novo na tua vida, algo que você nem imagina. Não tenha medo. Deus está contigo. Ele sempre esteve. Ele sempre estará. Que essa palavra te fortaleça, te console e te encha de esperança. Você não está sozinho. O Emanuel, Deus conosco, caminha ao teu lado todos os dias. Amém? Sabe, quando eu olho para a história de José, eu vejo 3 coisas que poderiam ter destruído tudo. 3 coisas que também tentam destruir a tua vida hoje e talvez você nem perceba. A primeira é o medo. José tinha medo,
Medo do que os outros iam falar, medo de ser enganado, medo de tomar a decisão errada. E o medo, meu irmão, minha irmã, é como uma corrente invisível. Ele te prende no mesmo lugar, te impede de avançar, te faz desistir antes mesmo de tentar. Quantas bênçãos você já perdeu porque teve medo? Quantas portas você não abriu porque o medo sussurrou no teu ouvido, não vai dar certo? Mas Deus mandou o anjo dizer, não tenha medo, José, e quando Deus diz isso, não é uma sugestão, é uma ordem, é um decreto do céu. Deus está dizendo para você hoje, não tenha medo, eu sei o que estou fazendo na tua vida. O medo quer te parar, mas Deus quer te mover. O medo quer te calar, mas Deus quer te fazer testemunhar. A segunda coisa é a dúvida. José duvidou. Como ele não ia duvidar? A situação não fazia sentido nenhum, era humanamente impossível. E a dúvida é perigosa porque ela vem disfarçada de lógica, de bom senso, de prudência. A dúvida te faz questionar se Deus realmente falou, se aquilo que você sentiu no coração era real ou só imaginação. A dúvida te faz olhar para as circunstâncias em vez de olhar para a promessa. Mas Deus não deixou José afundar na dúvida. Ele mandou um mensageiro, ele explicou, ele mostrou o plano. E sabe por quê? Porque Deus não tem medo das tuas dúvidas, Ele é paciente. Ele entende que você é humano, que você precisa de confirmação às vezes, mas Ele não vai deixar você na dúvida para sempre. Ele vai te mostrar o caminho. Pode não ser do jeito que você espera, pode ser num sonho, pode ser numa palavra, pode ser através de uma pessoa, mas Ele vai te mostrar. E a terceira coisa, talvez a mais dolorosa, é a vergonha. José ia se separar de Maria em segredo porque ele não queria expor ela, mas no fundo, ele também tinha vergonha. Vergonha de ser visto como ingênuo, como um homem que foi traído, como alguém que fracassou antes mesmo de começar. E a vergonha, olha, a vergonha te faz esconder. Ela te faz andar de cabeça baixa. Ela te rouba a alegria, a dignidade, a coragem de viver. Mas Deus transformou a vergonha de José em glória. Ele não só salvou o casamento, Ele colocou José no centro da maior história já contada. José se tornou o pai adotivo do Salvador do mundo. Aquilo que parecia ser a maior humilhação virou a maior honra. E Deus quer fazer isso com você também. Aquilo que te envergonha hoje, aquele erro, aquela falha, aquela dor que você esconde, Deus pode transformar em testemunho de vitória. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu há algumas semanas. Eu recebi um testemunho de uma irmã chamada Ana Beatriz, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela me escreveu uma carta e eu nunca vou esquecer essa história. A Ana Beatriz tinha 28 anos. Era professora de escola municipal, trabalhava com crianças pequenas. Ela era uma mulher de fé, ia para a igreja todo domingo, cantava no coral, ajudava nas atividades. Mas por trás daquele sorriso, ela carregava uma dor que ninguém sabia. Ela estava num relacionamento há 5 anos com um rapaz que ela amava muito. Eles já tinham até marcado o casamento, já tinham alugado o salão, escolhido os padrinhos, tudo certinho. Mas 3 meses antes do casamento, ela descobriu que ele tinha outra mulher. Não era um caso de uma noite, não. Era um relacionamento paralelo há mais de 2 anos. Quando ela descobriu, o mundo dela desmoronou. Ela me contou que ficou 15 dias sem comer direito, sem dormir, só chorando. E o pior, não era só a traição. O pior era a vergonha. Porque todo mundo na cidade sabia do casamento dela, todo mundo estava esperando e agora ela teria que explicar, teria que cancelar tudo, teria que ouvir os comentários, os olhares de pena. Ela me disse que passou a ter vergonha até de sair de casa. Parou de ir na igreja porque não aguentava as perguntas. E o casamento, Ana? Tá chegando, né?
ela entrou numa depressão profunda. Teve dias que ela pensou em desistir de tudo, até da própria vida. Mas uma noite, ela estava deitada na cama, completamente vazia, sem forças, e ela abriu a Bíblia sem saber onde, e caiu exatamente nesse evangelho que a gente leu hoje, a história de José e Maria. Ela me contou que quando leu a parte em que o anjo diz não tenha medo, foi como se uma voz tivesse falado direto com ela, e pela primeira vez, em semanas, ela conseguiu respirar fundo. Ela entendeu que Deus não tinha abandonado ela. Ela entendeu que aquela dor, aquela vergonha não era o final da história dela. Era só um capítulo difícil. Mas Deus estava escrevendo algo novo. A Ana Beatriz me contou que naquela mesma noite ela se ajoelhou e falou assim: Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas eu confio. Eu escolho confiar. Se o Senhor tirou esse homem da minha vida, é porque tem algo melhor para mim. Eu não vou mais ter vergonha. Eu vou levantar a cabeça e vou acreditar que o Senhor é o Emanuel, que o Senhor está comigo. E sabe o que aconteceu? 3 meses depois, ela conheceu um viúvo que também era professor, um homem de Deus, que tinha perdido a esposa de câncer 2 anos antes e estava criando sozinho uma filha de 6 anos. Eles se conheceram numa formação de professores que a prefeitura organizou. Começaram a conversar, descobriram que moravam no mesmo bairro e aos poucos foi nascendo uma amizade. Ele era diferente de tudo que ela tinha conhecido, era um homem de oração, de palavra, que tratava ela com respeito, com carinho verdadeiro. Quando ela me escreveu, fazia 7 meses que eles tinham casado e ela me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Frei, se aquele casamento que eu tinha planejado tivesse acontecido, eu teria vivido uma mentira para o resto da vida. Deus me salvou. Ele tirou o que era errado e me deu o que era certo. Hoje eu sou mãe daquela menina linda e a gente é uma família de verdade. Deus transformou a minha vergonha em coroa. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Deus não desperdiça nada na tua vida, nem a dor, nem a decepção, nem a vergonha. Ele pega tudo isso e transforma em testemunho, em força, em propósito. Mas você precisa fazer como José. Você precisa acordar e obedecer. Você precisa soltar o que não é teu e aceitar o que Deus está te dando. Olha o que o Evangelho diz. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ele não ficou discutindo, não ficou pedindo mais sinais, não ficou negociando com Deus. Ele acordou e fez. Isso é fé em ação, meu irmão, minha irmã. Não adianta você ouvir a palavra, não adianta você sentir o Espírito Santo tocar no teu coração se você não levanta e age. E olha só essa outra parte do Evangelho. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Sabe o que isso significa? Que nada na vida é por acaso, tudo tem um propósito. Aquilo que você está passando agora, aquela luta, aquela ferida, faz parte de um plano maior que Deus está cumprindo na tua vida. Você pode não entender hoje, mas um dia você vai olhar para trás e vai ver a mão de Deus em cada detalhe. Agora eu quero que você pare e pense comigo. O que está te impedindo de confiar em Deus hoje? É o medo? É a dúvida? É a vergonha? Qual dessas 3 correntes está te prendendo? Você consegue identificar isso no teu coração agora? E mais, o que Deus já te falou que você ainda não obedeceu? Que sonho Ele colocou em você que você desistiu por causa do medo? Que relacionamento Ele mandou você encerrar que você ainda está segurando? Que passo de fé Ele te pediu que você ainda não deu? Olha, eu não sei qual é a tua situação, mas eu sei uma coisa. A solução não está em você tentar mais, tentar ser mais forte, tentar controlar as coisas. A solução está em você fazer como José,
aceitar que Deus está no controle, aceitar que o plano dele é melhor que o teu, aceitar que você não precisa entender tudo, você só precisa confiar. E quando você faz isso, quando você solta as rédeas e deixa Deus conduzir, aí acontece o milagre. Aí o impossível se torna possível. Aí o mar se abre, a porta se abre, o céu se abre. Porque o Deus que colocou Jesus no ventre de Maria é o mesmo Deus que pode colocar vida nova dentro de você. Ele pode ressuscitar o que morreu. Ele pode curar o que parecia incurável. Ele pode restaurar o que parecia perdido. Isso é urgente, viu? Você não pode deixar para amanhã. Você não pode continuar vivendo com medo, com dúvida, com vergonha. A vida é agora, o tempo é agora, Deus está te chamando agora. Ele está estendendo a mão para você neste exato momento. Você vai aceitar ou vai continuar fugindo? Porque olha, essa mensagem não é para todo mundo não. Essa mensagem é para quem tem fome de Deus, para quem está cansado de viver pela metade, para quem quer experimentar o verdadeiro poder de Deus. Se você está aqui até agora, é porque Deus escolheu você para ouvir isso. Não foi coincidência, foi providência. E eu quero te lembrar de uma promessa que Deus fez lá no livro de Isaías. Ele disse: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você ouviu isso? Deus está dizendo: eu sou contigo, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. E tem outra promessa linda em Jeremias. Porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Deus já planejou o teu futuro. Ele já preparou coisas que os teus olhos ainda não viram. Você só precisa confiar e caminhar. Então hoje, eu quero que você tome uma decisão. Decide que você não vai mais deixar o medo te controlar. Decide que você não vai mais alimentar a dúvida. Decide que você não vai mais carregar a vergonha, porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E o Emanuel, Deus conosco, está do teu lado. Sempre esteve, sempre estará. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não importa onde você está agora. Pode ser na sala da sua casa, pode ser no ônibus voltando do trabalho, pode ser deitado na cama com o coração apertado. Deus está exatamente onde você está. Ele não precisa de templo, não precisa de lugar especial. Ele quer encontrar você aí, do jeito que você está, com todas as suas dores e todas as suas lutas. Então feche os olhos por um instante, respira fundo e abre o teu coração agora. Eu quero te dizer uma coisa com toda certeza. Essa oração não é comum não. Deus vai agir de maneira poderosa na tua vida a partir deste momento. Não é só uma reza bonita, não é só um momento de reflexão, é um encontro real com o Deus vivo, com o Deus que transforma, que cura, que restaura, que renova. Você não vai sair dessa oração do mesmo jeito que entrou. Prepare o teu coração, porque o céu vai se abrir para você agora. A partir de agora, essas palavras são suas. Não sou só eu que estou orando, você também está orando comigo. Cada frase que eu disser, você repete no seu coração, você faz sua, você entrega a Deus. Vamos juntos, com fé, com esperança, com a certeza de que Deus está ouvindo cada palavra, cada suspiro, cada lágrima. Ele está aqui. Então vamos orar. Senhor meu Deus, eu venho na Tua presença neste momento com um coração cheio de gratidão e de necessidade. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais uma chance de recomeçar, por mais uma oportunidade de experimentar o Teu amor. Eu sei que não mereço nada. Eu sei que falho todos os dias, mas Tu és bom, Tu és misericordioso.
E o teu amor por mim não depende do que eu faço, depende de quem tu és. Obrigado, Senhor, por me amar com um amor que eu não consigo entender, mas que eu sinto dentro do meu peito. Eu te louvo, Senhor, porque tu és o Deus do impossível. Tu és aquele que faz caminho onde não tem caminho, que abre porta onde não tem porta, que coloca a vida onde só tinha morte. Eu te louvo porque tu não desistes de mim, mesmo quando eu desisto de mim mesmo. Eu te louvo porque tu me conheces melhor do que eu me conheço, tu sabes o que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Tu és santo, tu és poderoso, tu és o Deus que faz maravilhas. Obrigado, Jesus, meu Salvador, meu amigo, meu irmão mais velho. Obrigado por ter deixado o céu e ter vindo morar aqui no meio da gente, ter nascido numa manjedoura, ter crescido numa família simples, ter passado fome, ter sentido cansaço, ter conhecido a dor. Obrigado por não ter vergonha de se fazer um de nós, de entrar na nossa bagunça, na nossa sujeira, na nossa humanidade. Obrigado por ter morrido na cruz por mim, por ter derramado o teu sangue para me limpar, para me perdoar, para me dar vida nova. Espírito Santo, vem sobre mim agora. Vem com o teu fogo, com a tua força, com o teu consolo. Eu preciso de ti, Espírito de Deus. Eu não consigo viver essa vida sozinho, eu não consigo vencer as minhas lutas sem a tua ajuda. Enche-me agora, Espírito Santo, tira de mim o medo, tira de mim a dúvida, tira de mim a vergonha, coloca em mim coragem, coloca em mim fé, coloca em mim esperança. Que eu sinta a tua presença agora, que eu saiba que tu estás aqui comigo. Maria, mãe querida, mãe do meu Senhor e minha mãe também, eu te peço, passa na frente. Vai preparando o caminho, vai abrindo as portas, vai intercedendo por mim junto ao teu Filho Jesus. Tu que foi obediente, tu que confiou mesmo sem entender, tu que guardou tudo no coração e não desistiu, me ensina a ter essa fé. Me ensina a dizer sim para Deus, mesmo quando eu não entendo o que Ele está fazendo. Me protege, me cobre com o teu manto, me guia pelos caminhos deste mundo. Senhor, eu te entrego agora tudo que está me sufocando. Eu entrego esse medo que não me deixa dormir, essa preocupação que aperta o meu peito, essa ansiedade que rouba a minha paz. Eu entrego essa dor que eu carrego há tanto tempo, essa mágoa que eu não consigo soltar, esse perdão que eu preciso dar, mas não estou conseguindo. Eu coloco tudo nas tuas mãos agora, Senhor, porque eu não aguento mais carregar esse peso sozinho. Tu disseste que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve, então eu quero trocar os meus fardos pelos teus. Eu peço perdão, meu Deus, por todas as vezes que eu duvidei de ti. Perdão por todas as vezes que eu olhei mais para o problema do que para a tua promessa, mais para as circunstâncias do que para o teu poder. Perdão por ter deixado o medo me paralisar, por ter deixado a dúvida me afastar de ti, por ter sentido vergonha quando deveria ter sentido gratidão. Lava-me, purifica-me, limpa o meu coração de tudo que não vem de ti. Eu quero ser uma pessoa nova, eu quero viver uma vida nova. Senhor, assim como tu falaste com José naquele sonho, fala comigo hoje, fala no meu coração, fala na minha mente, fala na minha vida. Me mostra o que eu preciso fazer, me mostra onde eu preciso ir, me mostra de quem eu preciso me afastar e com quem eu preciso ficar. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu não quero mais viver na confusão, eu não quero mais tomar decisões erradas. Abre os meus ouvidos espirituais, abre os meus olhos espirituais para que eu possa te enxergar e te ouvir. Senhor, eu declaro agora pela fé que o melhor ainda está por vir. Eu declaro que a minha história não acaba aqui, que essa dor não é o meu destino, que essa luta não vai me destruir. Eu declaro que tu tens planos de paz para mim, planos de futuro e de esperança. Eu declaro que aquilo que o inimigo quis usar para me destruir, tu vais usar para me promover. Eu declaro que a minha vergonha vai virar glória, que a minha fraqueza vai virar força, que o meu choro vai virar dança. Protege a minha família, Senhor.
Protege os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos. Coloca um cerco de proteção em volta da minha casa, não deixa nada de mal entrar. Cura os doentes, consola os que estão tristes, levanta os que estão caídos, provê o sustento de cada dia, o pão nosso de cada dia, dá emprego para quem está desempregado, dá saúde para quem está doente, dá esperança para quem está desesperado. Tu és o Deus que cuida, o Deus que provê, o Deus que nunca abandona os seus filhos. Eu te peço também, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que estão orando comigo agora. Tu conhece cada um pelo nome, Tu conhece cada dor, cada necessidade, cada lágrima derramada. Toca neles agora, Senhor. Faz o milagre que eles estão pedindo há tanto tempo. Abre a porta que parecia fechada, cura a doença que parecia incurável, restaura o relacionamento que parecia perdido. Tu és o Deus que faz o impossível. Então eu te peço, faz o impossível na vida deles agora. Senhor Jesus, Tu és o Emanuel, Deus conosco. Eu quero sentir a Tua presença todos os dias da minha vida. Eu não quero só Te conhecer de ouvir falar, eu quero Te conhecer de verdade. Eu quero ter intimidade contigo, eu quero ser Teu amigo. Fica comigo, Senhor, nas horas de alegria, nas horas de tristeza, nas horas de vitória, nas horas de derrota. Não me deixa caminhar sozinho, não me deixa enfrentar as lutas sozinho. Tu prometeste que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, então eu cobro essa promessa agora. E quando chegar a minha hora, Senhor, quando eu tiver que partir desta vida, eu quero partir com a consciência tranquila. Eu quero saber que eu vivi para Ti, que eu amei como Tu me mandaste amar, que eu perdoei como Tu me perdoaste, que eu servi aos outros como Tu me serviste. Eu quero chegar no céu e ouvir de Ti: muito bem, servo bom e fiel. Então me ajuda a viver cada dia como se fosse o último. Me ajuda a não desperdiçar o tempo que Tu me deste. Me ajuda a fazer diferença na vida das pessoas ao meu redor. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor. A minha vida, a minha família, o meu trabalho, os meus sonhos, os meus medos, tudo é Teu. Eu sou Teu. Faz de mim o que Tu quiseres. Leva-me onde Tu quiseres. Usa-me como Tu quiseres. Eu só quero uma coisa: estar contigo hoje e para sempre. Obrigado, Senhor, por me ouvir. Obrigado por me amar. Obrigado por estar aqui comigo agora. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, abençoe você e toda a sua família neste momento. Que Ele derrame sobre a sua vida a mesma coragem que deu a José quando ele acordou e obedeceu, mesmo sem entender tudo. Assim como José não teve medo de aceitar Maria e assumir o plano de Deus, que você também tenha essa coragem de dizer sim, de confiar, de caminhar pela fé e não pela vista. Que o Senhor transforme os seus medos em confiança, as suas dúvidas em certeza e a sua vergonha em glória. Que o Espírito Santo desça sobre você agora com toda a sua força, com todo o seu poder, com todo o seu consolo. Que Ele acenda em você o fogo da fé, que Ele renove a sua esperança, que Ele cure as suas feridas mais profundas, que o Espírito Santo te guie em cada decisão, te ilumine em cada escolha, te fortaleça em cada batalha, que Ele faça de você um instrumento de paz, de amor, de misericórdia neste mundo que tanto precisa. Que Nossa Senhora, Mãe querida, Mãe de Jesus e Mãe nossa, interceda por você junto ao seu Filho. Que ela passe na frente abrindo os caminhos, quebrando as correntes, desfazendo os nós da sua vida. Que Maria te cubra com o seu manto de proteção, te guarde de todo o mal, te conduza sempre para perto do coração do seu Filho Jesus. Que você sinta o carinho de mãe dela envolvendo você agora e todos os dias da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Meu irmão, minha irmã, se essa mensagem tocou o teu coração, se você sentiu Deus falando contigo hoje, eu te peço, deixa a tua curtida aqui embaixo. Isso me ajuda muito a levar essa palavra para mais pessoas que precisam ouvir. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Cada curtida, cada inscrição, cada compartilhamento faz toda a diferença. Você não imagina quantas vidas podem ser transformadas por causa de um simples gesto seu. E agora eu vou te contar qual é o desafio que eu prometi lá no começo. Lembra? Eu quero que você escreva nos comentários 3 palavras, só 3 palavras. Deus está comigo. Isso mesmo, escreve aí. Deus está comigo. Vou repetir para você gravar bem. Deus está comigo. Essa é a verdade do Evangelho de hoje. Essa é a promessa do Emanuel. E eu vou passar aqui deixando um coração em cada comentário, pode ter certeza. Eu quero ver a sua declaração de fé. Olha, se você chegou até aqui, até o final deste vídeo, eu sei quem você é. Você não é uma pessoa qualquer, não. Você é alguém comprometido com a sua fé, alguém que tem fome de Deus, alguém que quer crescer espiritualmente. E é exatamente por isso que eu quero te fazer um convite muito especial, um convite que vai transformar a tua vida de uma forma que você nem imagina. Nós já começamos os nossos cursos aqui na comunidade do canal e eu te digo, é uma bênção sem igual. Já temos o curso bíblico completo de Gênesis a Apocalipse, onde a gente mergulha profundamente na Palavra de Deus. Temos o curso do Catecismo da Igreja Católica, onde você vai entender a fé de um jeito claro, simples e profundo. E temos também o curso de Mariologia, para você conhecer melhor a nossa Mãe Maria e aprender a viver uma devoção verdadeira a ela. Isso aqui não é para todo mundo, não. É um grupo fechado, uma comunidade reservada apenas para quem realmente quer aprender, para quem quer se aprofundar, para quem quer ter uma vida espiritual forte e enraizada. Já tem muitos irmãos e irmãs dentro dessa comunidade vivendo uma transformação incrível, compartilhando testemunhos emocionantes de como esses cursos estão mudando a vida deles, aproximando eles de Deus de uma maneira que nunca experimentaram antes. É muito simples participar. É só você clicar ali no botão Seja Membro, que aparece aqui embaixo do vídeo ou do lado do canal. Quando você clica, você escolhe o nível de participação e pronto, você já entra para essa família abençoada. Lá dentro você vai ter acesso a todos os cursos, a conteúdos exclusivos, a lives especiais só para membros. É uma oportunidade de você investir na sua vida espiritual, de você se preparar melhor, de você conhecer a Deus de verdade. Eu te garanto, vai ser uma das melhores decisões que você vai tomar. Vem com a gente. Meu querido, minha querida, eu te mando um abraço bem apertado, cheio de carinho, cheio de gratidão por você ter ficado aqui comigo até o final. Que Deus te abençoe ricamente, que Ele te guarde, que Ele faça brilhar o seu rosto sobre você e te dê a paz. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo. Amém.